A programação orientada a objetos é uma abordagem de programação que se concentra em organizar o código em unidades chamadas de objetos. Cada objeto representa uma entidade do mundo real e possui características, dados e comportamentos, métodos associados a ele. Imagine que estamos construindo um programa para uma loja. Na programação orientada a objetos, poderíamos ter objetos como cliente, produto e carrinho de compras. Cada objeto teria seus próprios dados, como o nome do cliente, preço do produto e itens do carrinho, além de métodos para realizar ações, como adicionar um item ao carrinho ou calcular o total da compra. A importância da programação orientada a objetos no desenvolvimento de software reside na sua capacidade de criar códigos mais organizados, flexíveis e fáceis de entender. Ao modelar o sistema em objetos, podemos encapsular dados e funcionalidades relacionadas, o que ajuda a evitar conflitos e torna o código mais modular e reutilizável. Além disso, a programação orientada a objetos promove conceitos como herança e polimorfismo, que permitem a criação de hierarquias de classes e a reutilização de código de forma eficiente. Isso significa que podemos construir novos objetos com base em outros já existentes, economizando tempo e esforço no desenvolvimento. Em resumo, a programação orientada a objetos oferece uma maneira poderosa de estruturar e organizar o código, facilitando o desenvolvimento de software robusto, escalável e de fácil manutenção. Conceito de classe. Uma classe é uma estrutura fundamental na programação orientada a objetos, que serve como um modelo para criar objetos. Ela define os comportamentos e as características que esses objetos terão. Podemos pensar em uma classe como um molde para criar objetos específicos. Atributos. Os atributos, também conhecidos como campos ou propriedades, são as características da classe. Eles representam os dados que um objeto pode conter. Por exemplo, em uma classe produtos, os atributos podem incluir coisas como nome, preço e categoria. Métodos. Os métodos são as funções dentro de uma classe que definem o comportamento dos objetos dessa classe. Eles representam as ações que os objetos podem realizar, como adicionar um carrinho ou calcular o total da compra. Por exemplo, uma classe produto pode ter membros como nome e preço, com um método para exibir informações sobre o produto. Como definir uma classe em Dart? A classe produto tem dois membros, nome e preço, que armazenam o nome e o preço do produto, respectivamente. Há um construtor que inicializa esses membros quando um objeto é criado. Além disso, existe um método chamado exibirInfo, que imprime o nome e o preço do produto. Em resumo, a classe produto permite representar e exibir informações sobre um produto em Dart. Em Dart, um objeto é uma instância de uma classe. Cada objeto é uma entidade única que possui um estado, que é representado por suas propriedades ou campos, e também um comportamento, que é representado por seus métodos. Para instanciar um objeto, é preciso ter uma classe. Para fazer isso, use a palavra-chave new, seguida pelo nome da classe, e, opcionalmente, os argumentos para o construtor da classe. Como no exemplo, produto 1 é uma instância da classe produto, criadas com os valores camisa para o produto e R$ 29,99 para o preço. Um construtor é um método especial dentro de uma classe, que é chamado automaticamente quando um objeto dessa classe é instanciado. Seu propósito principal é inicializar os atributos do objeto e realizar outras operações necessárias no momento da criação. Existem dois tipos de construtores. Construtor padrão. O construtor padrão não possui parâmetros e é chamado pelo nome da classe. Se nenhum construtor for definido explicitamente dentro da classe, o Dart fornece automaticamente um construtor padrão. Construtor nomeado. Um construtor nomeado possui um identificador e pode ter parâmetros. Ele é definido usando o identificador seguido de parâmetros entre parênteses. Encapsulamento é uma técnica que envolve restringir o acesso direto dos componentes de um objeto e proteger a integridade dos dados. Isso é fundamental para garantir que o objeto possa ser usado como uma caixa preta,
onde os outros objetos ou funções integram com ele apenas através de métodos definidos, sem precisar conhecer os detalhes internos. Encapsulamento é uma técnica que envolve restringir o acesso direto dos componentes de um objeto e proteger a integridade dos dados. Isso é fundamental para garantir que o objeto possa ser usado como uma caixa preta, onde os outros objetos ou funções integram com ele apenas através de métodos definidos, sem precisar conhecer os detalhes internos. Em Dart, além de usar o underline para tornar membros privados, você também pode definir métodos específicos para alterar ou acessar essas propriedades. Isso é conhecido como métodos getters e setters. Eles permitem que você controle como as propriedades de objetos são acessadas e modificadas, podendo adicionar verificações ou lógicas específicas nesse processo. A herança permite que uma classe herde a propriedades e métodos de outra classe. Isso facilita a reutilização de código e a organização lógica do seu programa. A classe que herda é chamada de subclasse ou classe derivada, e a classe da qual se herda é chamada de superclasse ou classe base. Em Dart, além da herança básica usada em extends, você pode melhorar o polimorfismo e a reutilização de código com o uso de implementos, para implementar uma interface ou mixin para adicionar funcionalidades de múltiplas fontes em uma classe. O polimorfismo permite que objetos de diferentes tipos sejam tratados da mesma forma. Por exemplo, você pode ter diferentes tipos de animais, como cachorros e gatos, e todos eles podem fazer um som. O polimorfismo permite que você chame o método fazer som em todos esses animais, mesmo que cada tipo de animal faça um som diferente. Isso torna o código mais flexível e fácil de usar.